A fermentação lática é um método de preservação de alimentos, utilizado há milênios pela humanidade. Entretanto, com a modificação dos hábitos alimentares ao longo dos séculos, os alimentos fermentados passaram a ter função de condimentos. Já no jargão popular, pode-se dizer que o picles original é aquele obtido por fermentação lática do vegetal submerso em vinagre, ou salmoura, em concentrações específicas. Nos termos da Resolução nº 13, de 15 de junho de 1977, da Comissão Nacional de Normas e Padrões de Alimentos. Hortaliças ou vegetais em conserva são produtos preparados com as partes comestíveis de hortaliças, envasadas praticamente cruas, reidratadas ou pré-cozidas, imersas ou não em líquido de cobertura apropriado, submetidas a adequado processamento tecnológico antes ou depois de hermeticamente protegidas nos recipientes utilizados a fim de evitar sua alteração. Portanto, tecnicamente falando, picles são bioprodutos produzidos através de legumes ou hortaliças que são conservados em salmoura, com fermentação lática ou sem fermentação, podendo ter adição de especiarias. Essa fermentação é natural e gerada pelas bactérias presentes na superfície do vegetal, que transformam os carboidratos presentes nos legumes em ácido lático. Porém, os micro-organismos fermentativos não são os únicos presentes nos vegetais. Existe uma grande fauna de micro-organismos aeróbicos que habitam nesses alimentos e estes micro-organismos são completamente indesejáveis, pois dificultam o processo da fermentação. Com isso, faz-se necessário fornecer condições ambientais que não favoreçam o crescimento desses micro-organismos, como a ausência de ar e a concentração adequada de sal e vinagre. Anualmente, o Brasil produz 3,7 milhões de toneladas de picles. Esse mercado é responsável pelo emprego de 13 milhões de pessoas, isso segundo dados da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, Abrafrutas, em pesquisa conjunta com o Programa Hortifruti Saúde e a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA. Os estados que se destacam na produção de picles são Minas Gerais e São Paulo. O processo de fermentação é realizado por bactérias láticas, dos gêneros Lactobacillus, Pediococcus e Leuconostoc, que são encontradas naturalmente nos próprios vegetais, e estas transformam os carboidratos do vegetal em ácido lático, provenientes da degradação anaeróbica de glicídios por oxidação incompleta. As bactérias que são utilizadas industrialmente para o processo de fermentação lática dos alimentos são anaeróbias e microaerófilas. Estas são destinadas para a produção de ácido acético, lático, gluconico, propionico e outros, ou para a produção de alimentos como queijos, picles, chucrutes, azeitonas, vinagres, leites fermentados e outros. A produção de ácido lático é dada através das bactérias homoláticas do gênero Lactobacillus streptococcus. A espécie escolhida depende do carboidrato disponível e da temperatura a ser empregada. A fermentação é um processo no qual acontecem alterações bioquímicas dos substratos orgânicos, por ação de catalisadores bioquímicos, produzidos por micro-organismos específicos. Na fermentação lática, a glicólise tem como principal mediador a glicose ou a galactose, obtida a partir da quebra de uma molécula de lactose. Na glicólise com os derivados da lactose, temos a formação de ácido pirúvico, ATP e a formação de NADH2, ao invés de formar de NADH. A fermentação de acordo com Gabo, 1984, pode ser dividida em 3 fases, de acordo com o tipo predominante de população microbiana. Na primeira fase, existe uma quantidade muito grande de bactérias, leveduras e mofos indesejáveis, que se encontram distribuídos no meio. É a fase mais importante e crítica do processo, porque micro-organismos indesejáveis em condições adequadas podem multiplicar-se e assim prejudicar a qualidade do produto. Desta forma, ocorre um acréscimo da acidez, consequentemente, a diminuição correspondente do pH da salmoura, o que inibe a proliferação destes micro-organismos nocivos. Segunda fase, intermediária. Predominam os gêneros Leuconostoc e Lactobacillus, estando as leveduras presentes em número insignificante. O pH do meio continua a cair. A duração de tempo é variável, verificando-se um predomínio do Leuconostoc. Na terceira fase, final. Tendo alcançado o pH final, haverá predomínio do gênero Lactobacillus,
terminando o processo quando a acidez total atingir de 0,5 a 1% em ácido lático. Obedecendo o organograma apresentado, passamos agora a descrever cada fase da produção industrial de picles. A colheita deve ser feita cuidadosamente, impedindo qualquer dano no vegetal e a consequente alteração na sua qualidade. É na colheita, quando as hortaliças são cortadas, que a bactéria Leuconostoc encontra o meio ideal para o seu crescimento e acaba produzindo o CO2, o ácido lático, o ácido acético e o álcool etílico. Isso diminui o pH do meio e inibe o crescimento das bactérias indesejadas e, também a atividade de algumas enzimas que podem amolecer o vegetal. A presença do gás carbônico se relaciona com a ausência do oxigênio, e isso confere ao meio a condição de anaerobiose, favorecendo a estabilização do ácido ascórbico, vitamina C, e a cor natural desses vegetais. O inicial crescimento da Leuconostoc favorece o crescimento das outras bactérias láticas. Por se tratar de hortaliças, o transporte e o prazo para o início do processamento deve ser o mais curto possível, pois a qualidade delas é afetada. Assim como no transporte, o descarregamento deve ser feito com cuidado para não afetar a qualidade da matéria-prima. Caso a mesma não consiga ser processada imediatamente, elas devem ser guardadas em um ambiente refrigerado. A seleção é a primeira etapa do processo que ocorre dentro da planta da fábrica. Nessa etapa é importante a escolha de uma matéria-prima de qualidade, pois isso irá interferir na qualidade do picles. É interessante separar e classificar por tamanho para garantir a homogeneidade e, claro, saber o custo final do produto. Faz-se necessário a eliminação de qualquer sujidade presentes. Preferências por matérias-primas sem lesão que afete a aparência e se houver polpa ou pedúnculo que eles estejam intactos. Esta etapa consiste em duas fases. Lavar as hortaliças com água potável com temperatura próximo de 0 graus Celsius e com isso diminuir a taxa respiratória. Selecionar dentre as hortaliças, aquelas que apresentam os melhores aspectos e características para comercialização. A classificação se trata da separação das hortaliças por seus tipos e espécies. Na fase do preparo e expurgo, temos duas etapas. O descascamento ou corte em pedaços, que são operações que podem ser feitas manualmente ou mecanicamente. O corte ou descascamento devem ser feitos com cuidado, pois é uma etapa que provoca reações nos processos dos vegetais, como o escurecimento, produção de etileno, e até a perda da firmeza. Eliminar aquelas que apresentam alguma característica física ou em seu amadurecimento que não é favorável no processo do picles. O branqueamento é o aquecimento das hortaliças em água fervente ou vapor. Nessa etapa é garantida uma desinfecção superficial, as enzimas são inativadas, o ar de dentro dos vegetais é expelido evitando a oxidação, além de dar a consistência amaciando o fruto, realçando a cor e aprimorando o aroma e o sabor. O tempo para essa etapa vai depender da firmeza do vegetal. É recomendado o branqueamento por vapor, pois não causa perda de vitaminas. Ao serem retiradas da água fervente devem ser resfriadas imediatamente para interromper o seu cozimento. Na etapa da salga e fermentação, também temos duas fases. Caso a matéria-prima seja salgada, faz-se o uso da dessalga, que é a retirada do sal. Pode ser feita imergindo as hortaliças em água quente em até 55 graus Celsius e deixar imersa em um período de 10 a 14 horas, ou pode ser feita com água fria, onde os vegetais ficam imersos por um período de 1 a 2 dias, e após isso são colocadas em tanques com água quente, e ficam por lá num período de 10 a 12 horas em temperatura de 43 a 54 graus Celsius. A fermentação pode ser realizada em tanques de madeira, concreto, aço inoxidável ou bombonas de plástico. São os bioreatores do processo, ou também chamados de fermentadores. Neles são promovidas as condições adequadas para a melhor qualidade do processo. No interior desses tanques as hortaliças, frutas ou legumes são imersas em água com sal, recomendado 10% de sal, porém pode alterar de acordo com os sólidos solúveis presentes no alimento. Essa etapa é longa e normalmente dura entre 4 a 6 semanas com concentração constante. Quanto à temperatura, não pode se exceder de 25 graus Celsius, pois o processo fermentativo se desenvolve melhor na faixa de temperatura entre 18 graus Celsius a 20 graus Celsius.
Nessa etapa é importante o cuidado para que não ocorra outros tipos de fermentação, como por exemplo a butírica e o surgimento de leveduras que são tolerantes ao sal que podem oxidar o ácido lático. O cuidado pode ser feito através da adição de ácido sóbico com seus sais de sódio e potássio. Após a fermentação, recomenda-se o aumento da concentração de sal apenas para garantir a conservação do produto. No final da fermentação, é possível verificar uma acidez total de 0,6 a 0,8% em ácido lático e as hortaliças se tornam mais claras. O envase deve ocorrer em potes de vidros e estes são mergulhados em água fervente durante 10 minutos. Isso faz com que o ar presente no interior dos potes ou latas saia e com isso minimiza o risco de corrosão desses recipientes que seria causada pelo oxigênio. A presença de vácuo no interior do pote se trata de um indicativo de qualidade, pois se ele apresentar algum estufamento, isto é indicativo de presenças gasosas no seu interior, o que confirma a presença de micro-organismos indesejáveis no produto. Na indústria existem túneis de exaustão. Após isso deve ser feita a rotulagem contendo as informações obrigatórias. E o armazenamento deve ser feito em local seco, ventilado e com a temperatura inferior a 38 graus Celsius para não ocorrer o risco de crescimento de micro-organismos termófilos. Considerações finais. A fermentação lática possibilita a produção de diversos alimentos. Visto que a conservação do alimento por fermentação consiste em um processo que utiliza o crescimento controlado de micro-organismos, que são capazes de modificar as características originais do alimento, bem como também suas propriedades nutricionais, promovendo também a sua conservação por um período bem maior do que a de sua forma original. Haja vista que há a formação de substratos ácidos que modificam o pH de todo o sistema, de tal maneira que impedem a proliferação de micro-organismos responsáveis pela sua decomposição. Este vídeo foi feito como parte da avaliação do seminário da disciplina de Processos Bioquímicos do curso de Bacharelado em Química do Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campus Nilópolis. Aluno Robson Correia, professor Ivanilton Neri. Obrigado por assistir a este seminário e até breve.